Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Geisiana, estou aqui em Barbacena, Minas Gerais. Sou estudante de estética e hoje estou dando início, juntamente com meu amigo Christian, do Projeto Viver, trazendo para todo mundo conhecimento e também uma forma de viver melhor. Nesse projeto a gente teve a presença de duas psicólogas, que foi o projeto de hoje, né? Que foi a Vanessa de Paula e também a Maria Gabriela, que foram dois temas abordados, que foram a ansiedade e a depressão. Tudo bem com você? Meu nome é Christian Alisson, nós estamos aqui em Barbacena nesse dia de hoje para iniciar o Projeto Viver. O que seria o Projeto Viver? Assuntos relacionados à vida, ao bem-estar social, ao bem-estar emocional. Hoje nosso tema foi sobre depressão e ansiedade. Tivemos duas psicólogas que você irá ver na continuidade desse vídeo, que nos ajudou abordando os assuntos importantes. Nós sabemos o tanto que a sociedade hoje em dia, pessoas depressivas, pessoas com ansiedade, com desejos às vezes de morte e de suicídio, que muitas das vezes as pessoas têm esses sentimentos, mas as outras não sabem identificar. E você que talvez está vendo esse vídeo aí, que tem esses sintomas, que você talvez não saiba, como uma tristeza, uma angústia, que você tem ao longo da sua vida, trazido com isso uma bagagem dentro de você, eu espero que isso ajude bem a ajudar você. A depressão e a ansiedade têm tratamento, sim, e nós precisamos nos policiarmos e procurar por ajuda psicológica e psiquiátrica. Eu gostaria que você continuasse vendo esse vídeo, que assim você terá uma base de como fazer com que você se sinta melhor, fazer com que você se trate de alguma forma, que você se sinta bem. A morte não é a solução, o suicídio não é a solução. A solução está primeiramente em Deus, é em nossa fé que nós temos que ter em nosso coração. E depois também dos médicos que o Senhor deixou aqui na terra para ajudar você e sua vida. E eu, como uma pessoa que tenho a ansiedade, eu vim através desse vídeo dizer para você que você sim pode ser e viver uma vida melhor. Mas depende de você querer ajuda e deixar os preconceitos um pouco de lado, assim como o preconceito do medicamento, o preconceito sobre ir ao psicólogo, porque muitas pessoas dizem, eu não preciso de psicólogo porque eu não estou doido, não sou louco. Não é isso que você tem que ter em sua mente, você tem que ter em sua mente que você como ser humano e eu como ser humano, nós precisamos de ser tratados, nós precisamos de ser ouvidos e nós precisamos de ajuda. Então, eu espero que você curte este vídeo, compartilhe e que assim você venha nos dar essa ajuda aí, que através desse projeto, pessoas, que o seu familiar, ou que até mesmo você venha assim a ser abençoado, venha ter uma vida mudada. Mas a nossa amiga Geisiana, ela estará juntamente comigo nesse projeto, entre outras pessoas. Assim eu deixo um forte abraço e continue no vídeo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maria Gabriela, sou psicóloga clínica e hoje fui convidada pela minha amiga Geis, idealizadora do Projeto Viver, para falar um pouco sobre a depressão, sobre o tema da depressão. Então, eu queria começar falando sobre a depressão, retirando-a de um lugar de diagnóstico para ser pensada mais num campo subjetivo, porque cada um faz aí a construção, durante a sua existência, seu próprio olhar sobre o mundo, suas próprias construções, carrega também os seus próprios sofrimentos. Então, a depressão ela também deve ser pensada nesse campo subjetivo e ser olhada também de uma forma mais singular. E aí, não que o diagnóstico ele não seja importante, ele é muito importante, até mesmo porque ele vai levantar aí alguns critérios básicos, como sinais e sintomas, para que realmente seja corroborado um diagnóstico de depressão. Mas trabalhar a depressão também nesse campo psicológico, nesse campo subjetivo, é de extrema importância, porque vamos pensar, a depressão ela é um quadro que tem os sintomas, e esses sintomas eles acometem muitos quadros, Muitas pessoas elas dizem aí que tem um sentimento de vazio, de menos-valia. Então esses sintomas eles podem aparecer aí em vários quadros.
No entanto, a causa da depressão ela vai ser singular, né? Vai depender da história de cada um. Então, o que causa a depressão? A gente pode pensar aí sobre um olhar psicológico e mais psicanalítico, que a depressão ela é causada por uma patologia do processo de reconhecimento de si, né? Um processo de reconhecimento de si, do outro, do que está à sua volta também, né? Pode também ser cometido por questão de trauma, de abuso sexual, né? Por violência psicológica, relacionamento abusivo também. E aí, quando a pessoa ela acaba por se desorientar sobre as suas próprias questões, seus desejos, suas vontades, ela também perde a capacidade de desejar, né, de se ligar à vida. Então, aí a gente pode pensar que algumas dessas causas, né, que pode corroborar para um diagnóstico de depressão. Como reconhecer a depressão? Isso é muito importante, né? Porque o diagnóstico ele vai ser levantado por profissional da saúde, né? Tanto psiquiatra quanto psicólogo. Não dá para a pessoa sozinha ela dizer que está num quadro de depressão ou que ela sofre de depressão. Isso precisa ser acompanhado por um profissional, porque um sintoma isolado, ele não caracteriza a depressão. Precisa aí ser feito critérios, né, que vão levantar alguns sinais e sintomas, como já foi falado, para que realmente seja corroborado esse diagnóstico aí de depressão. Então, por exemplo, a tristeza isolada por um período de tempo, ela não caracteriza a depressão. Isso é importante ser falado, porque muitas pessoas acreditam aí que a tristeza ela pode ser, né, a tristeza isolada, a pessoa já está num quadro de depressão, e não é bem assim. E aí a depressão ela pode também ser variada de outras perturbações, né, como por exemplo, alcoolismo, perda de um ente querido, né, a entrada na terceira idade também, adoecimentos, né, algumas doenças como câncer, relacionamento amoroso, gravidez. E aí o diagnóstico ele é importante por quê? Porque o profissional ele vai entender se essa depressão é uma depressão primária, né? E aí a depressão primária ela acaba por ter a causa aí mais implícita, mais inconsciente. Ou se essa depressão ela é uma depressão secundária, né? Que advém aí de algumas causas mais evidentes, igual já foi falado, como por exemplo gravidez, um relacionamento abusivo, né? A perda do trabalho. Por isso que o diagnóstico é importante, né? Porque numa depressão primária, os sintomas eles vão ser mais fixos, né? E numa depressão secundária, esses sintomas eles vão ser mais diversos. E aí a gente pode pensar também em algumas reações químicas cerebrais, né? Que acontecem quando a pessoa está num quadro depressivo. E a gente pode pensar num déficit na recepção de serotonina, né, que ela é responsável por regular o sono, por regular a atividade sexual também, atividade motora, o ritmo também circadiano. Há também um déficit aí na adrenalina, né, que ela é responsável pela satisfação e euforia, uma diminuição na adrenalina também, né, que está aí ligada também com a questão da satisfação, a noradrenalina, né? Mas só que é importante a gente pensar o quê? Que essas reações químicas cerebrais, elas não são a causa da depressão, né? A causa é mais ligada a um aspecto psicológico. Isso vai ser uma reação, vão ser sintomas que advêm dessa causa psicológica, porque muitas vezes, né, acredita-se que por estar aí numa baixa dessa substância de serotonina, por exemplo, a pessoa, isso é responsável pelo quadro da depressão. Não, isso é uma reação biológica, é uma reação química que advém dessa causa psicológica, né? Então aí a gente pode pensar também em alguns aspectos psicológicos, comportamentais, né? O que pode acontecer quando a pessoa está num quadro de depressão? Né, acontecer um sentimento aí de menos-valia, né, que a autoestima ela fica mais rebaixada, a pessoa tem dificuldade de se reconhecer, porque se a gente fala que a depressão ela é uma perda de reconhecimento de si, como que essa pessoa ela vai ter essa autoestima, né? Como que ela vai ter essa capacidade de se reconhecer e de se reconhecer nas próprias coisas? Então há esse sentimento de menos-valia. Há também uma dificuldade de simbolização do pensamento,
né? Uma lentificação da fala. Essa pessoa ela vai ter dificuldade de falar, né? Falar sobre o seu próprio sentimento, seu sofrimento. E aí pode ser difícil também até para essa pessoa iniciar um tratamento. Porque se para ela é tão difícil falar sobre um conflito psíquico, né? Que para ela aí também está de forma inconsciente, como que ela vai falar sobre o que dói, sobre o que machuca? Então, às vezes fica difícil até para iniciar um tratamento, né? Tem um relato também, muitos relatos que a pessoa sente dor no corpo, né? Uma dor física e psíquica de existir, uma dor que impede da pessoa se alimentar, da pessoa dormir também. Uma dor, muitas pessoas relatam nesse quadro que há também uma dor de existir, né? Há uma perda da graça pela vida. Há um sentimento de culpa também, a pessoa ela acaba se culpando por estar nesse quadro, né? Ela acha que ela se colocou nesse lugar, que ela fez alguma coisa errada, né? Que não é justo ela estar aí. E há também um sentimento de indignação com esse quadro. Há uma dificuldade de iniciar algo novo também, né? Porque se a gente fala, se há uma perda da capacidade de desejar, há também uma dificuldade de iniciar coisas novas, né? De iniciar um projeto. Então a pessoa ela acaba por deixar que isso se perca, né? Que esses projetos eles fiquem de lado, porque há essa dificuldade mesmo. E aí cai nessa questão também de iniciar o trabalho, né? Um trabalho psicoterapêutico, um trabalho psiquiátrico, por essa dificuldade de iniciar coisas novas. Falta de concentração, né? Impaciência e irritabilidade. Pessoas num quadro depressivo, elas sentem as coisas ao seu redor de uma forma muito mais intensa, né? E isso acaba causando esse sentimento de impaciência e de irritabilidade, né? Então, a gente pode pensar que o olhar psiquiátrico ele vai ser mais voltado para a questão dos sintomas, né? Ele vai entrar para amenizar esses sintomas. Se a gente fala que a causa da depressão ela é mais psicológica e essa causa ela causa reações químicas, reações corporais também, o psiquiatra ele vai olhar para isso, né? Para isso que está causando prejuízo na vida do indivíduo, para esses sintomas que estão prejudicando o indivíduo. E o olhar psicológico, né? Ele vai olhar mais para essa causa, ele vai trazer esse paciente para pensar num trabalho psicológico, né, nessa causa subjetiva, vai fazer com que esse indivíduo trabalhe a autonomia, que ele comece a ganhar essa vontade de viver, de se ligar às coisas, né, de criar coisas, de construir coisas e até construir uma identidade mesmo, né, porque vamos pensar, a pessoa ela vai aí se arrastando durante a sua existência, acumulando coisas e aí acaba que cai num quadro depressivo, né? Esse quadro ele emerge e a pessoa percebe que agora não dá mais para continuar como estava, né? Então os sintomas eles trazem isso também, né? Eles trazem uma mensagem, né? No sentido de, olha, você precisa olhar para isso aí, do jeito que tá não tá legal mais, vamos pensar o que pode ser feito. Então a pessoa ela vai trilhar outros caminhos também, porque a vida é isso, né? Não tem como a gente seguir uma linha reta. É preciso aí que a gente se transforme, se movimente o tempo todo. Então, a depressão, ao mesmo tempo que tem esses sintomas que causam sofrimento, ele traz também essa possibilidade de mudança, né? De que o indivíduo tem essa capacidade agora de trabalhar sobre algo que estava tão implícito e que antes ele estava ignorando aí. Então, tem isso também, né? E aí é importante pensar que não é porque a depressão é considerada uma doença, um transtorno, né? Que ela deve ser arrancada de uma forma como se fosse externa ao indivíduo, né? Como se fosse um vírus, por exemplo, um vírus da gripe, chega, toma um medicamento e pronto. Não, a depressão ela parte de algo interno, né? Ela emerge de algo interno. Então, esse sintoma, ele deve ser olhado também e trabalhado em cima, porque todo sintoma, ele exprime também um trabalho subjetivo. E a pessoa vai ganhando aí autonomia para trabalhar com as próprias questões. Em quais casos, né, são necessários o uso de medicamento? Então, se a gente está falando aí que tem tanto o olhar psiquiátrico quanto o olhar psicológico, o olhar psiquiátrico ele olha para esses sintomas, né? E aí a gente deve pensar, esses sintomas estão causando grande prejuízo na vida do indivíduo, a ponto de impedir que ele comece um trabalho, né, psicoterapêutico, que ele faça coisas que antes traziam algum tipo de prazer para ele.
Então, o medicamento ele vai ser pensado dentro dessa lógica, né? Essa lógica dos sintomas e o quanto esses sintomas eles estão sendo prejudiciais na vida do indivíduo. Então, por exemplo, tem quadros de depressão mais leves em que o uso de medicamento não vai ser tão necessário ou necessário a ponto de ser uma carga grande de medicação para tratar esses sintomas, né? Então, até o uso de medicamento é importante que um profissional acompanhe, porque junto com a pessoa, com o paciente, eles vão entender se a pessoa tem capacidade de reagir, né, a essa causa sem interferir, sem que o medicamento entre para interferir nesses sintomas. Então, como já foi falado, o medicamento ele vai atuar nos sintomas e o tratamento psicológico ele atua na causa. E aí, né, de que maneira os hábitos podem ajudar a evitar ou tratar a depressão? Então, aí, existem alguns hábitos danosos, né? Aí a gente pode pensar num excesso de trabalho, né, em pouco sono, numa vida sedentária, em isolamento afetivo, na solidão social e relacional também. Esses são alguns hábitos danosos, né, porque eles fazem meio que um desligamento da pessoa, da vida mesmo, né, da sociedade, das coisas que estão em volta dela. Isso pode até fazer com que a pessoa encaminhe aí para um quadro depressivo ou que isso intensifique, né, quando a pessoa já está nesse quadro. Por outro lado, né, alguns hábitos aí que estão ligados à atividade física, né, projetos, tempo de qualidade, relações de qualidade, né, questão da alimentação também, uma alimentação saudável, ela se soma ao tratamento da depressão e elas podem até minimizar esses sintomas ou prevenir também sintomas depressivos. É importante falar isso porque é tudo interligado, né? Mente e corpo são interligados e a gente precisa pensar nisso também. Porque não é só o psicológico, tem também a questão do corpo, né? O corpo também deve ser trabalhado dentro disso tudo. E o que é família, né? Agora vamos para um ponto importante também. O que a família pode fazer para ajudar um familiar que está acometido, né, nesse estado depressivo? É muito difícil para a família pensar isso, porque a família sofre com essa situação também, né? Acaba que se culpabiliza por essa situação e isso acaba intensificando ainda mais o quadro da pessoa, né? Porque a família não sabe o que fazer, né? O que fazer. Então, nesse momento, é importante que haja aí uma compreensão, uma escuta, né? Paciência diante desse indivíduo que está sofrendo, porque, igual a gente falou, né? Que a depressão, ela intensifica situações. Então, situações do dia a dia ali, dentro de casa também, acabam sendo agravadas e a pessoa não tem muita paciência para lidar com aquilo e se irrita muito fácil. E os familiares, por outro lado, eles também ficam nesse movimento, né, de alimentar essa situação toda. Então, um ponto importante que deve ser pensado nisso aí, em relação à família, é que a família incentive esse familiar a procurar ajuda. Eu acho que esse é o ponto mais importante, né? Porque tanto familiar quanto amigos, muitas vezes não vão ter, né, essa possibilidade de fazer com que essa pessoa saia desse quadro, porque é só um tratamento profissional mesmo que ela vai conseguir. Então, o ponto mais importante, né, dentro da família é que incentive esse familiar a procurar ajuda, né, que incentive ele também a começar coisas novas, a fazer coisas novas, a levar ele, né, para começar a pensar em coisas novas também. E aí, né, quando procurar ajuda? Então, a gente pode pensar nesse ponto também que é muito importante, né, que é aí quando há uma recusa, né, de ir ao trabalho, né, de ir para a escola, de fazer coisas que antes eram importantes para essa pessoa, né? Quando há aí também uma atitude crônica de desistir antes de começar, quando a pessoa sempre está nesse movimento, eu não vou fazer isso porque não vai dar certo, é melhor deixar isso para lá, eu não vou ter motivação para fazer isso, porque isso é um sintoma da depressão, né? Desistir, ou não é desistir, mas é que a pessoa ela acaba, quando está com sintomas muito fortes, não tendo força mesmo para fazer o que antes era importante para ela. Quando há também uma redução dos laços afetivos, né? Então, quando essa pessoa ela acaba se isolando, vai nesse movimento de se isolar, né? Perde o interesse para sair ali com os amigos ou ficar com a família,
porque às vezes é tão doído para ela também pensar e entender o que está acontecendo com ela e de falar isso para outra pessoa também, que é mais fácil ela se isolar, né? Ela acredita que é mais fácil ela se isolar. Quando há também alteração recorrente no sono ou na alimentação, né? Ideias recorrentes de morte, de adoecimento ou de suicídio, porque a gente deve pensar que a depressão, em casos graves, ela pode levar à morte. Isso é muito preocupante, porque a depressão ela ainda é um tabu, né? Poucas pessoas falam sobre isso, e quando homem, por exemplo, quando está num quadro depressivo, muitas vezes não aceita, né? Então prefere se isolar, aí cria esse sintoma mesmo de irritabilidade, né? De impaciência. Mas é importante que a gente fale sobre isso, porque são sintomas, né? Sintomas comuns dentro desse quadro depressivo e pode levar à morte também quando já está em um quadro grave, quando a pessoa está bastante isolada já, né? E quando há também um sentimento de perda pela vida, né? A gente vê muitos relatos de pessoas que falam que há aí uma falta de sentido na vida, né? Uma falta uma falta de vontade de fazer o que antes fazia, o que antes era importante para ela. Então há também aí um indicativo que é essa questão de perder o interesse pela vida mesmo. E por fim, eu queria falar sobre alguns mitos, né, que rodeiam esse tema da depressão. É importante a gente falar, né, que a depressão é um quadro que acomete muitas pessoas. Todo mundo está aí submetido a ter depressão ou passar por isso ao longo da vida, né? E alguns mitos aí é compreender a depressão como uma fraqueza moral, como uma covardia, né? Como preguiça, porque quem em sã consciência vai querer se colocar nesse lugar, né? Nesse quadro. Então é importante pensar nisso, porque isso pode até agravar, né? Quando o outro chega, invade essa pessoa a ponto de falar que ela é preguiçosa, ou que isso é uma fraqueza, ou que ela é covarde, que ela tem que trabalhar, porque já foi falado aí que até o excesso de trabalho ele pode causar depressão. Então, como assim, né? Que essa questão de preguiça ou de covardia. Isso é perigoso também, né? Porque eu penso que a depressão, ela é uma forma também, por mais que sofrida, de denunciar algo que está ruim, né? De um não existir. Então, é um ato de coragem também, penso eu, assumir, procurar um tratamento, porque a pessoa percebe ali que do jeito que estava vindo a vida dela não está legal e ela precisa de dar novos rumos aí para a sua existência, né? Achar, né, pessoal, outro problema também é achar que é falta de objetivos ou trabalho. Não é. A gente vem falando que a depressão, ela tem, né, traz esse sintoma de começar coisas novas, de fazer coisas, né? Em casos graves, a pessoa tem até dificuldade de levantar da cama. Então, não tem nada a ver com essa questão de falta de trabalho, né, de objetivo. É questão de um sintoma que está gravado ali, que está causando prejuízo para o indivíduo. Outro ponto também é falar que é falta de Deus. Acho que esse é um dos pontos mais perigosos possíveis, porque a gente vive numa sociedade extremamente religiosa. Muitas pessoas são acometidas pela depressão, né? E até mesmo a gente vê relatos aí de padres, de pastores que estão nesse quadro depressivo, que já passaram por isso também. Então, falar que é falta de Deus ou falta de fé é uma bobagem tremenda, né? E causa até mais desconforto para a pessoa e pode até agravar o quadro dela, dependendo do caso. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vanessa de Paula, sou psicóloga clínica e no momento também trabalho na área social, então posso dizer psicóloga social. Hoje venho falar com vocês um pouquinho sobre o tema ansiedade. Ansiedade, hoje eu venho mostrar para vocês que a ansiedade ela não é simplesmente vista como um transtorno. Eu venho desmistificar algumas questões acerca da ansiedade que muitas vezes são propagadas, né, na nossa sociedade, estereótipos. Então, eu queria trazer para vocês um pouquinho sobre a ansiedade enquanto emoção natural do organismo. Todos nós, em algum momento da vida, a gente vai passar por situações onde vamos ficar ansiosos, onde vamos ter de lidar, né, com a ansiedade. Exemplo disso é quando a gente, por exemplo, está enfrentando uma avaliação. Muitas pessoas
acabam subindo o nível, né, de adrenalina e de cortisol no organismo, porque a ansiedade nada mais é que isso, né? Ansiedade natural do corpo. Essa liberação desses hormônios, né, da adrenalina e cortisol, que começam a atuar de uma forma a nos proteger de ameaças externas. É um sistema como se ativasse o nosso sistema de luta e fuga. Nada mais do que isso. E aí a gente começa a apresentar alguns sintomas, né, que é sudorese, taquicardia, aquela sensação de borboletas no estômago, que a gente costuma dizer, sensação muitas vezes de desmaio. Só que a ansiedade, ela, a esse nível natural, tudo bem, todo mundo vai passar em algum momento na vida. Ela se torna um problema quando ela se torna crônica, quando a gente acorda com esses sintomas, quando a gente não consegue comer, ou quando a gente começa a comer em excesso, quando a gente não consegue dormir. A insônia é um sintoma muito evidente dessa ansiedade crônica. Claro, importante a gente falar e pontuar que nenhum desses sintomas isolados, eles vão dizer do transtorno de ansiedade em si, né? Conhecido como TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, né? Entretanto, a gente tem que ficar atento a esse conjunto de sintomas, quando esses sintomas começam a nos afetar profissionalmente, as nossas relações, a nossa vida diária, quando a gente começa a ficar com um nível de irritabilidade extremamente alto, por coisas que naturalmente a gente não vinha desenvolvendo, a gente não tinha essa irritabilidade em excesso. Então é importante que a gente identifique esses sinais e esses sintomas, mas sempre lembrando que nada isolado a gente pode sair diagnosticando, né? Quando o paciente, por exemplo, chega na clínica e a gente está ali na escuta desse paciente, muitos já chegam, né, ainda mais hoje em dia, nesse momento pandêmico, né, que a gente está vivendo, muitos dos pacientes que nos procuram já vêm dizendo, olha, eu estou sofrendo com crise de ansiedade. Sim, muitas vezes isso a gente vai, né, não numa primeira escuta, não dá para a gente já sair com o diagnóstico, não é assim. Mas com o passar, né, das consultas, das sessões, a gente vai vendo que essa pessoa realmente está ali sofrendo de crise de ansiedade. Entretanto, quando o paciente chega já achando que ele está sofrendo de crise, muitas vezes não é isso. Muitas vezes é um momento que ele está atravessando, um momento, por exemplo, de uma avaliação, como eu disse no início. A avaliação é uma coisa que deixa as pessoas assim muito ansiosas. E aquilo vai passar. Por exemplo, fez a avaliação, passou o momento. Então, a gente tem que desmistificar essa questão da medicalização do sintoma. Porque nem toda taquicardia, nem toda sudorese, nem toda sensação de hiperventilação diz de crise e transtorno de ansiedade. É diferente. E aí, né, a gente vem pensando, né? Hoje em dia, ainda mais depois desse momento da pandemia, muitas pessoas chegaram no nível de estresse e a gente chama até do estresse pós-traumático, que ele se configura também num transtorno de ansiedade. Desenvolveram fobias, desenvolveram a síndrome do pânico, que todas esses transtornos, eles estão dentro dos transtornos de ansiedade. E qual que é o tratamento, né, para esse tipo de transtorno? Muitas vezes, na maioria das vezes, né, precisa sim da gente entrar junto com o tratamento psiquiátrico, com a medicalização, com ansiolítico, muitas vezes, às vezes até com antidepressivo junto com esse ansiolítico. Mas aí já é uma questão de um transtorno de ansiedade bem exacerbado, né? A medicalização, ao passo que a gente fica preocupado em não exceder, a gente também tem que se preocupar também em não banalizar, porque é importante a medicação em alguns momentos. Porém, a psicoterapia, né, e a gente que está ali no consultório, dia a dia, vendo isso, né, trabalhando com esse paciente, a gente vê que a psicoterapia ela tem efeitos muito eficazes. Porque muito dessas crises de ansiedade,
elas vêm desse silêncio, sabe? Desse silenciar a voz desse sujeito que muitas vezes precisa falar de problemas e de sentimentos que ele não tem com quem se expressar, que muitas vezes ele é calado, muitos no ambiente de trabalho, muitos na família. Pessoas que viveram traumas, elas carregam com elas, muitas vezes, uma ferida interna que ao longo do tempo ela vai se configurando em ansiedade, em transtorno de ansiedade. Lembrando que a ansiedade todos nós vamos ter em algum momento da vida. E o transtorno de ansiedade, ele te sufoca tanto, é uma sensação de sufocamento mesmo, que você acha que você vai morrer, né? Muitos pacientes me relatam assim, que é uma sensação de morte, que você vai apagar, que você vai sair do seu corpo. Isso se chama despersonalização. É um sintoma também muito evidente no transtorno de ansiedade. A pessoa, ela se perde de si. E é muito triste numa sociedade tão evoluída quanto a nossa, hoje em dia, num momento onde a tecnologia está tão em alta, onde a gente fala o tempo todo, né, em estudo, em projetos, as pessoas ainda estarem tão retrógradas em relação a esse transtorno. As pessoas olharem uma pessoa com transtorno de ansiedade com um olhar bastante preconceituoso. Então, hoje, mais do que explicar o que é o transtorno de ansiedade, eu venho aqui falar para as pessoas que convivem com esses pacientes, né, que estão em tratamento, e para aqueles que ainda não estão, mas que em algum momento estão sentindo a necessidade dessa busca e dessa procura por ajuda. Eu venho falar primeiramente para essas pessoas que se encontram nesse sentimento crônico de ansiedade, que acordam desesperados, com essa hiperventilação, sentindo que vão morrer, que isso tem tratamento. E é um tratamento bastante eficaz e temporário. Você não vai precisar, muitas vezes, fazer uso de uma medicação ao longo da sua vida. É igual quando você tem uma gripe, que você tem um problema, qualquer outra, né, doença, você toma um remédio e pronto, passou. Só que o remédio em si, sozinho, isolado, ele também não vai fazer o efeito esperado. Aí que entra a psicoterapia. O tratamento psicoterapêutico, ele é especial nessa hora, porque você precisa entender quais são os gatilhos, né, que te levam a ter essa ansiedade, esse transtorno de ansiedade. Muitas vezes, né, por exemplo, na minha abordagem com a qual eu trabalho, na abordagem psicanalítica, a gente faz uma escuta, né, dessa infância desse sujeito, desse passado, que às vezes nem é da infância, às vezes é uma coisa até recente, mas que está ali preso, que se tornou uma ferida, que não foi elaborado, que não foi ressignificado. E essa pessoa precisa falar, porque a cura vem pela fala. Só que a gente não fala simplesmente de uma cura como algo que não vai nunca mais voltar a acontecer. A gente tem que ser realista com esse paciente. Ele vai aprender a lidar com as questões dele, lidar com ele mesmo. Então, o nosso trabalho psicoterapêutico voltado para a ansiedade, na abordagem psicanalítica, principalmente, ele vem ser um trabalho voltado para o autoconhecimento. Porque a partir do momento que você se autoconhece, você consegue lidar com esses gatilhos e você aprende, separar. Isso é gatilho emocional, daquilo que é realmente um fator que você não está conseguindo controlar. E aí você conhecendo você, fica mais fácil de você trabalhar com esses sintomas, até mesmo quando você está sozinho, longe da psicoterapia e longe dos medicamentos, vamos dizer assim. E outro dia eu estava ouvindo, né, de um psiquiatra, uma fala que eu acho bem interessante compartilhar com vocês a respeito da crise de ansiedade. Como a gente pode ajudar uma pessoa que está no momento de crise de ansiedade? No momento de crise de ansiedade, é importante a gente sempre pontuar para esse paciente que ele não vai morrer. Porque a sensação, eu acho que todo mundo que já passou por uma crise de ansiedade é isso que sente, que ela vai morrer. O sintoma da despersonalização, que é como se você saísse do seu corpo, ele é horrível, ele é um sintoma que causa muita dor, ele causa muito sofrimento para a pessoa que está vivenciando
E ele também causa sofrimento para alguém que está ali presenciando aquela crise. Então, o primeiro movimento que essa pessoa tem que fazer no momento de crise é entender que isso nada mais é que a adrenalina subindo, o cortisol subindo, mas que aquilo não vai matar ela, aquilo vai passar, aquilo vai cessar em algum momento. E ela começa a respirar. A gente tem que sempre levar essa pessoa a entender que a respiração no momento de uma crise de ansiedade é muito importante. Você inspira pelas narinas e solta pela boca de uma forma tranquila, devagar. É muito complicado, né, que a pessoa que está ali vivenciando a crise consiga pensar isso. Mas num processo psicoterapêutico, ela vai aprendendo a lidar com essa crise, né? Essas crises mais pontuais, emergenciais que acontecem. Mas, e quando essa crise, a pessoa não sabe de onde vem? Aí que entra ainda mais o nosso papel de psicólogo, porque existem pacientes que estão vivenciando crise de ansiedade, mas eles não estão sabendo por quê. Muitas pessoas sabem, porque teve um gatilho emocional, um acontecimento, um evento, que as levaram a vivenciar recorrentemente essas crises. Outras pessoas não, elas já começam a vivenciar aquilo e não sabem de onde vem. E aí que entra o nosso papel de fazer a escuta adequada desse inconsciente. Isso eu digo na minha abordagem, mas a psicologia tem N abordagens e cada profissional vai trabalhar a sua maneira e todas de uma forma muito eficaz. Enfim, ansiedade, né, como um sintoma natural, uma emoção natural do nosso corpo, do nosso sistema orgânico, ela sempre vai estar presente, a gente vai ter de lidar com ela, e ela às vezes é até benéfica, porque é ela que nos dá o sinal de alerta que alguma coisa ruim, que alguma ameaça, como eu falei, ou algum medo, alguma coisa vai estar fazendo a gente entrar em perigo, e nos faz correr daquilo ou nos proteger. Agora, quando o problema fica mais profundo e a gente entra num momento de transtorno de ansiedade, que a gente saiba também que isso é passageiro, isso vai passar, isso não vai durar a nossa vida toda. Se durar, vai ser uma ansiedade crônica que a gente vai poder trabalhar, geralmente hereditária, geralmente causas biológicas, psicossociais. Também causa social. O nosso ambiente também determina muito a propensão da gente desenvolver esses transtornos de ansiedade. Então é aí que eu quero fechar para vocês e trazer a importância da família, dos amigos, dos profissionais que trabalham com essas pessoas que têm transtorno de ansiedade, a importância desse apoio, desse auxílio, nesse momento, dessa escuta. Muitas vezes, sabe, pessoal, eu acho que o que as pessoas mais andam precisando no nosso mundo atual é de escuta. Simples assim, uma mera escuta. Mas não é uma escuta qualquer. É uma escuta atenta, respeitosa, sem julgamento, livre de julgamentos. E aonde a gente encontra essa escuta? No ambiente, né, psicológico, no ambiente psicoterapêutico, com um profissional da área. E esse é o recado que eu queria deixar para vocês, que a gente busque o tratamento quando a gente vê que realmente o nosso nível de ansiedade está chegando num nível crônico, diário, de manhã, de tarde, de noite, a gente está sofrendo desses sintomas. Começar a observar os momentos que isso vem, se a gente aumentou a ingestão de alimentos, se a gente diminuiu o sono, até mesmo a irritabilidade, como eu falei. Então, observar esses sintomas e procurar ajuda. Fechando, que seja importante que a sociedade olhe com maior respeito para essas pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade. Elas não são grossas, elas não estão falando coisas ali para te afetar. Muitas vezes elas estão, isso eu falo no momento de crise, a pessoa ela sai de si, ela não olha o que ela está fazendo muitas vezes, ela vai se dar conta disso na hora que passou. Muitas vezes é um nível de irritabilidade que chega a você querer, você se torna uma pessoa agressiva, mesmo quando você não é. Mas tem cura, tem tratamento e tem conhecimento. Então, que a gente busque sempre, né, apoiar quem está enfrentando esse momento, entender que não é porque uma pessoa está enfrentando que você não pode enfrentar.
E todos nós estamos sujeitos, a qualquer momento da nossa vida, a desenvolver isso. E pode parecer clichê, mas o amor, o apoio, o carinho e a amizade, nesse momento, são os melhores remédios, melhores até do que os psicofármacos aí. Então, muito obrigada. É esse recadinho que eu queria deixar. A ansiedade é um tema profundo, dá para a gente falar aqui tecnicamente, mas hoje eu optei por falar de uma forma mais abrangente, mais ampla, e principalmente deixar esse recado. Vamos tirar os estereótipos de que a ansiedade é uma doença. Ansiedade é um transtorno, ansiedade ela passa. E quem tem de lidar, quem tem característica de ser uma pessoa mais ansiosa, você vai entender que ela também pode ser benéfica para você, sinal que você também é uma pessoa viva, você é uma pessoa cheia de vida. Então a gente tem que aprender a controlar esse nível de ansiedade, mas ela não é uma doença que vai te paralisar, não, e ela não mata. Obrigada, boa tarde, foi um prazer estar com vocês. Gostaria de dizer, agradecer a Geise, minha amiga, que está desenvolvendo esse projeto, e ao Christian, ótimos profissionais da área, que pensam nas pessoas, que pensam na sociedade, que mais pessoas possam desenvolver projetos como esse. Muito obrigada.